Olá, começa agora o programa Fórum Legal e hoje vamos falar sobre as possíveis mudanças na lei da Previdência e o que poderá ocorrer na vida do trabalhador. Confira aqui no Fórum Legal. Nossa convidada de hoje é a doutora Adriana Sato, advogada do Sintoresp, especialista em direito previdenciário. Olá, doutora, prazer em revê-la aqui no Fórum Legal. Olá, é um prazer meu. Doutora, conta pra gente o que seria essa proposta do governo na mudança da lei da Previdência. Nós estamos vivendo uma época de transição, né? Mas uma coisa é certa, que vão haver mudanças com relação à Previdência. Ontem, o governo apresentou a proposta que vai dar início às discussões. Então, assim, vivemos numa situação em que o governo apresentou uma proposta hoje, através do seu ministro, né, da Fazenda, onde já se colocou a situação de que as aposentadorias seriam concedidas aos 65 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Também na proposta há algumas mudanças com relação ao benefício assistencial, que é o LOAS, né, que é pago ao idoso e ao deficiente, e também algumas modificações no que diz respeito aos recolhimentos dos segurados especiais. Ele só não muda aquela pensão por morte? Então, na verdade, assim, eu acredito que como ainda não a proposta ainda ela não é oficial, né? Até porque isso que o ministro colocou à disposição ainda é como se fosse um projeto, um estudo que vai ser levado às centrais sindicais para que as centrais sindicais apresentem as propostas dela e depois que terminar essas discussões é que vai ser feita a proposta da alteração que vai para o Congresso. Então, assim, hoje o que nós temos é que provavelmente vai haver também algumas mudanças com relação à pensão por morte. Está sendo até um pouco estranho, porque nós tivemos grandes mudanças. Por isso, faz pouco tempo que a gente... Em 2015. E assim, o que vem sendo dito nessa proposta do governo é uma alteração com relação ao tempo da duração do benefício da pensão por morte. Mas essa duração, ela já foi determinada na mudança da lei que ocorreu em 2015. Então, assim, não vejo ainda nada de diferente. O que efetivamente eu acredito que venha a alterar é a situação da mudança da idade, porque afeta diretamente a mulher, né? Quer dizer, os dois passam 65 anos. E a alteração nos recolhimentos com relação aos segurados especiais. Agora, efetivamente, no dia a dia, o que muda isso, se for aprovada, se passar toda essa proposta, o que muda na vida do trabalhador? Muito, né? Porque o que acontece? A gente tem uma cultura de começar a trabalhar muito cedo. E essa situação de condicionar a aposentadoria aos 65 anos, eliminando a possibilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição, vai fazer com que as pessoas vivam por mais tempo na informalidade. Então, assim, até pode ser que você, uma pessoa que ingresse hoje no mercado de trabalho, pense assim, por que eu vou começar a recolher aos 16 anos se eu só vou me aposentar aos 65? Mas aí também muda aquela questão do fator previdenciário? Eu acredito que com a eliminação, né, da aposentadoria por tempo de contribuição, automaticamente vai se extinguir o fator previdenciário. Até porque a regra 85/95, que é a que está em vigor agora, né, que também já é uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, ela já elimina o fator previdenciário, porque a mulher que chega ao número 85, né, desde que tenha 30 anos trabalhados, ela aposenta com 100%.
Da mesma forma que o homem que tenha pelo menos 35 anos trabalhados somados à idade chegue ao número 95, que também, assim, só para relembrar, é uma regra que a partir de 2018 vai aumentar um ponto, quando em 2023 vai se tornar definitiva com o número 90 para a mulher e 100 para o homem. Agora, quando a gente fala que a pessoa tem o direito adquirido, que essas mudanças não afetarão na vida desse trabalhador? O direito adquirido foi uma palavra muito usada pelo governo, né? Que os trabalhadores não precisavam se preocupar porque quem tem o direito adquirido não vai ser prejudicado. Isso fez com que algumas pessoas achassem que o fato dela já ter ingressado, né, no regime geral já daria a ela um direito adquirido, mas isso já ficou bem claro pelos pronunciamentos do ministro, que o direito adquirido é aquele que só pode ser considerado quando a pessoa já cumpriu os requisitos para a aposentadoria. Que tanto que as mudanças vão ser aplicadas, inclusive para quem já está no regime, né? Não só para os novos. Então, por exemplo, nós que estamos aqui, que já estamos no regime geral há pelo menos 15 anos, 20 anos, nós vamos sofrer as novas condições, assim como as viúvas que ficaram viúvas agora, mesmo os maridos tendo começado a recolher muito antes de 2015. Elas tiveram que se sujeitar à condição totalmente diferente das viúvas que ficaram nessa condição em 2014. Agora, doutora, é o seguinte, hoje, em que fase está essa proposta? O governo apresentou uma proposta, que é essa. Isso foi decorrente de uma reunião de ontem. Hoje, as centrais já estão mobilizadas, né, para que elas consigam estar apresentando a proposta das centrais o mais rápido possível, para que possa se iniciar a discussão. Uma das propostas das centrais é que não haja tantas mudanças com relação à Previdência e que esse rombo, esse suposto rombo que é alegado pelo governo, seja compensado através da venda de imóveis que estão abandonados e que causam prejuízos ao governo, né? Porque são imóveis do INSS. O INSS tem muitos bens, né? Então a proposta das centrais, uma das propostas é vender esses imóveis e que sejam criadas regras de transição. Porque as pessoas têm que ter na cabeça que existe uma grande diferença entre regra de transição e direito adquirido. Acho que isso deveria ficar bem claro, né? Sim. A regra de transição é aquela pessoa que já está no regime geral, contribui e que não pode ser submetida às mesmas regras de quem entrou no regime geral agora. Então, assim, que se aplique 65 anos para quem entrou agora, mas uma regra de transição para quem já está no regime geral, que seria 60 para a mulher, aí depois um pouco aumenta para 61, 62. Isso é uma regra de transição, que ela vai ter que pagar um pedágio para poder se aposentar. Ela não vai se aposentar com 60 da lei atual e também não vai se aposentar com 65 da lei nova. Tem que adequar isso, porque senão muitos serão prejudicados. Exatamente. E a outra proposta do governo que eu havia me esquecido também é aumentar o tempo mínimo de contribuição. Então, assim, 65 anos de idade, tanto para o homem como para a mulher. Só que o que antes eram 15 anos, o tempo mínimo de contribuição, o governo quer que passe a ter pelo menos 20 anos de contribuição. Então aumenta também o período anos, de contribuição. Tempo de contribuição também. Agora, a gente tem percebido também que com esse corre-corre, vai acontecer a mudança, não vai, muita gente tem ido ao INSS para fazer a contagem do período de contribuição. E eu tenho percebido que muitos estão sendo indeferidos. Aí essa pessoa é obrigada a entrar no judiciário, não é, doutora? Então, o grande problema que a gente tem hoje no INSS com relação a essa situação de contagem, e assim eu digo isso pelos casos que a gente atende lá no sindicato, o que vem acontecendo? A pessoa vai fazer uma contagem, tá? Um homem tem 34 anos e 6 meses. Como a pessoa que está lá normalmente é uma terceirizada, não é um funcionário, e vê que o agendamento
é para daqui a 6 meses, 7 meses, então ela vai e faz o agendamento naquele momento em que a pessoa fez a contagem. Só que no momento do agendamento, a pessoa não tinha os requisitos, o homem não tinha os 35 anos. Então, se ele não tinha os requisitos no momento do agendamento, por óbvio, por mais que ele demore 6, 7 meses para levar os documentos ao INSS, esse benefício vai ser indeferido, porque a época do agendamento é a lei que deve ser aplicada. Isso é o direito adquirido, porque a lei aplicada é a lei do agendamento. Então, se você não tem o requisito tempo de contribuição ou idade, a aposentadoria vai ser indeferida. Mesmo que a pessoa vá buscar o seu direito na justiça, dificilmente a justiça vai conceder esse benefício, porque quando ela fez o agendamento lá atrás, ela não tinha o requisito. Por exemplo, ela, no exemplo prático, ela tem o período de contribuição, os 30, 32 anos de contribuição, mas ela não tem ainda a idade, no caso da mulher, tem, sei lá, 45 anos. Como que ela consegue a aposentadoria pelo tempo de contribuição dela? Ela se aposenta... Proporcional. Como ela tem... Não, ela se aposenta integral. Ela tem 30 anos de contribuição, mais 42 anos de idade. Essa mulher, ela chega ao número 72. Tá. Né? Então, ela não consegue se aposentar com 100%. Tá. Ela vai se aposentar pela regra da aposentadoria por tempo de contribuição e se submete ao fator previdenciário. Se ela tivesse chegado ao número 85, a aposentadoria dela seria por tempo de contribuição, mas na regra 85-95. E aí ela não se sujeitaria mais ao fator previdenciário, ela se aposentaria com 100%. Então, porque eu estou dando esse exemplo porque foi justamente o que foi indeferido no INSS. Tá. Nesse caso, quer dizer, ela já tinha o requisito. Sim. Já tem, né, o tem. requisito. Ela tem que entrar no judiciário para poder que seja reconhecido esse direito dela? Antes de recorrer ao judiciário, uma via que é muito boa e a gente vem obtendo excelentes resultados é a via administrativa. Muitas vezes, administrativamente, você consegue a revisão disso, né? Até a concessão do benefício e de uma forma mais rápida, sem estar superlotando o judiciário. Porque qual é o grande problema do Juizado Especial Federal hoje? O Juizado Especial Federal, ele julga tanto aquelas revisões de aposentadoria de 1900 e bolinha, que tem um monte, que todo mundo, todos os aposentados que vão ao INSS, o INSS mesmo já manda aí para o juizado para ingressar com pedido de revisão, mesmo sabendo que esse aposentado não tem direito. Tem os doentes que por algum motivo não conseguiram a concessão do auxílio-doença. E aí, quando esse aposentado, essa pessoa que já tem os requisitos para se aposentar, ela entra com o processo na justiça, ela vai entrar nessa mesma fila que os outros dois tipos. E muitas vezes, no próprio INSS, administrativamente, você consegue reverter isso de forma mais rápida, mais fácil, e o INSS paga os atrasados direitinho. Porque constatado um erro, né? Porque administrativamente, como é que funciona? Então, é possível isso. E de forma até rápida. Porque você dá a entrada, foi indeferido, após o indeferimento, você protocola o recurso em 30 dias, aí esse seu recurso, ele vai para uma junta de recursos, a junta de recursos ela tem um julgamento rápido, comparado ao judiciário, e havendo a manutenção da decisão de indeferimento, você pode recorrer para as câmaras de julgamento em Brasília. Então assim, é um procedimento bem rápido e vale a pena tentar antes de buscar o judiciário. Doutora, obrigada pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Quer rever o programa? Acesse o site sintoresp.com.br ou no youtube.com/sintoresp, canal Fórum Legal. Curta nossa página no Facebook e no Twitter, no endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana para você e até a próxima.